Capítulo 11. Os demônios têm poder? Em certa ocasião, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que todo o poder lhe havia sido dado, no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, então não resta nenhum poder para mais ninguém. Temos visto e comprovado que os demônios têm feito na vida das pessoas, e através daquelas que lhe dedicam fervor e obediência. Conhecemos casos nos quais os demônios arrasaram famílias inteiras. Ainda que o arqui-inimigo de nossas vidas manifeste uma grande força, mesmo assim, ele não tem poder. Há uma grande diferença entre força e poder. A força é imposta, é fruto da impetuosidade, é ação, é dinamismo. O poder é autoridade, domínio, mando. Pode-se resistir à força, mas não ao poder. Os demônios têm certa força e com ela querem ter poder. Mas aquele a quem foi dado o verdadeiro poder espiritual, que é de Deus, através do Espírito Santo, eles não podem resistir. Para os seus seguidores, os demônios se apresentam como se fossem fortes e poderosos. Mas a quem conhece verdadeiramente a Deus e ao seu poder, os demônios têm de se submeter. Agora vamos falar de adivinhação. Os demônios conhecem a vida de uma pessoa, se essa esteve direta ou indiretamente ligada a eles, e não foi lavada no sangue do Senhor Jesus. Quando alguém se predispõe a consultar os mortos, é porque já possui um morto no seu corpo. Este espírito, o morto, vem acompanhando a pessoa já por algum tempo, e um dia irá encaminhá-la para alguém, de preferência em um centro espírita, para saber alguma coisa sobre sua vida, tomar conselhos e etc. Nesse caso, o demônio que a tem acompanhado se manifesta no médium e, por intermédio dele, fala muitas verdades a respeito da vida daquela pessoa, que fica espantada, maravilhada, pensando e acreditando que aquele espírito é de luz, que tem poder e é evoluído. Desconhecem que aquele espírito mentiroso e enganador estava no seu próprio corpo, para onde voltará depois da consulta. Existem casos em que os demônios procuram adivinhar o futuro e arriscam prognósticos para a vida dos consulentes. Às vezes acertam, mas isso não quer dizer que sejam poderosos ou tenham essa faculdade. Na maioria das probabilidades, eles têm na maioria das situações 50% de chances para acertar. O grande caso é que, segundo a Bíblia, aquilo que vem de Deus nunca pode falhar. Uma profecia inspirada pelo Espírito Santo não falha no seu cumprimento. O verdadeiro profeta é aquele que nunca erra. Ele fala de Deus e não há condições para erros. Veja, amigo eleitor, até mesmo nos casos de endemoniados célebres, como Nostradamus, Franz Anton Mesmer e outros, como erram em suas predições. Agora vamos nos atentar aos sinais. Há demônios que apresentam sinais para supostamente provarem que são espíritos de pessoas falecidas. Vamos supor, por exemplo, que um pintor famoso esteja carregado de espíritos demoníacos. Um dia ele falece. Aqueles espíritos que estavam nele saem do seu corpo, pois não presta mais para nada, e procuram imediatamente entrar em alguém, da preferência da sua família. Dessa forma, eles se manifestam e apresentam sinais que o identificaram com o espírito daquele homem. Os demônios que estavam no pintor faziam aquela pessoa possuída pintar de maneira idêntica ao falecido.
E isso traz para os assistentes uma boa dose de credulidade, pois a pessoa que está manifestada com aquele espírito nada entende de pintura. É aí que fazem de trouxas muitas pessoas, levando-as às mais diversas práticas do espiritismo, aprofundando-se sempre na busca de mais conhecimento, até o envolvimento total. Um caminho sem fim e sem retorno. As curas espirituais. Os demônios fazem de tudo para atrair e envolver o maior número possível de pessoas. Na sua ânsia satânica, anunciam que podem curar, resolver problemas, atrair prosperidade, libertar de algo ou alguém, realizar sonhos e etc. A grande verdade a respeito das supostas curas e operações invisíveis feitas no espiritismo é a seguinte: para atrair uma pessoa, os demônios entram nela, que por não ter o revestimento cristão suficiente, fica vulnerável a uma doença. Conversa vai, conversa vem, acabam levando essa pessoa a um centro espírita e a um terreiro. O demônio que está causando a doença se manifesta no médium, que vai fazer a suposta cura ou a operação. Ou então entra em um acordo com o demônio que está no médium. Assim ele se afasta e, mediante esse acordo, deixa a pessoa curada ou sentindo-se melhor. Quando os demônios querem dominar por este método, continuam causando doenças para fazerem a pessoa se submeter. Quando não, eles a curam, deixando-a quase completamente boa. Digo, quase, porque daí para diante entram na sua mente e no seu coração, que já foi conquistado pela grande obra, supostamente realizada. Muitas pessoas que têm chegado doentes em nossas reuniões saem curadas, após terem expulsados de suas vidas os Exus, caboclos, orixás e todo tipo de demônios que haviam nelas. Mediante do exercício do poder de Deus sobre os demônios, estes confessam seus maus intentos na vida daqueles que estão possuídos. Todas essas coisas que estamos esclarecendo aqui são ditas muitas vezes pelos próprios demônios, quando exercitamos a nossa fé em Jesus Cristo para fazê-los confessar. Agora esclareceremos esta pergunta: até que ponto os demônios têm domínio sobre seus seguidores? Uma pessoa, mesmo carregando todos os espíritos demoníacos possíveis em seu corpo, pode se libertar do domínio deles, se quiser, e se humilhar na presença de Deus. Ao tomar essa decisão, no fundo da sua alma, ainda que os demônios resistam e lutem para não perderem a sua presa, certamente não lhe poderá causar dano algum. Até certo ponto, os demônios têm domínio sobre seus seguidores. Quando, entretanto, estes desejam de todo o coração abandoná-los, o Espírito Santo toma a frente e passa a interceder pelos mesmos, levando-os até os pés do Senhor para os salvar. É por causa desse domínio limitado que os demônios têm levado muitas pessoas aos hospícios. Primeiro, porque têm prazer na destruição do ser humano. Segundo, porque, atuando em uma mente destruída, estão a salvo de uma rejeição consciente. Os demônios só não levam todos os seus seguidores à loucura porque não haveria quem espalhasse as suas doutrinas infernais. Caso não houvesse esta necessidade, todos os que praticam o espiritismo seriam irremediavelmente débeis mentais. Oh, amado eleitor, pode notar que quando um espírita quer deixar o espiritismo sem a devida proteção do Espírito Santo, os demônios atuam de tal maneira que procuram levá-lo ao desespero, à loucura ou à morte. Você deve estar se perguntando: a força dos demônios contra o poder dos cristãos? Conheço um rapaz que, depois de enfrentar assiduamente a igreja evangélica e professar sua fé no Senhor Jesus Cristo, afastou-se e trilhou caminhos diversos, caminhando pela vida e tentando aqui e ali um lugar ao sol,
chegou ao extremo de sua angústia. No desespero, procurou um pai de santo e passou a lhe consultar com os guias. De consulta em consulta, foi se desgraçando cada vez mais, até que um dia perguntou ao guia-chefe: "Por que não consigo nada de vocês?" Então lhe respondeu o diabo: "Porque o homem lá da cruz não deixa." Realmente, quando uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo, passa a ter nele a sua morada. Esta é a razão pela qual, por mais fraco que seja o cristão, tem mais poder do que as forças de Satanás. Certa ocasião, uma senhora acabara de deitar para os santos, havia raspado a cabeça e recebido sangue quente de animais, permanecendo deitada durante 24 horas sem tomar banho. Embora tivesse atraindo muitas moscas, atraiu também o Espírito Santo, pois algo aconteceu no seu íntimo enquanto ouvia do outro lado da rua aquele cântico: "Segura na mão de Deus." Tomada de uma súbita coragem, saiu do ronco, abandonou a feitura de santo e se entregou ao Senhor Jesus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Os demônios fazem de tudo para atrair e envolver o maior número de pessoas possíveis. Mesmo que a nossa fé seja mínima, ainda assim os demônios não podem conosco. Há alguém sempre pronto para nos ajudar em nossas fraquezas e atender os nossos clamores. Toda a força dos demônios não pode sobrepujar o poder de Deus na vida daqueles que nele confiam. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firme para sempre. O livre-arbítrio. Os demônios causam tragédias na vida das pessoas que deles se aproximam, mas não têm poder para transgredir a vontade de alguém. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos concedeu uma vontade própria, e o diabo nunca poderá tirar isso porque foi Deus que nos deu. Nunca se poderá dizer: "Eu não posso me libertar. Não tenho forças, não consigo lutar." Se este é o seu caso, amigo leitor, saiba que nem que seja no cantinho de sua alma, há uma saída para que você possa colocar o seu livre-arbítrio em ação. Coloque-o à disposição de Deus e verá como Ele o libertará. Um rapaz muito educado, culto e de boa posição social, chegou um dia na minha sala e disse: "Conheci minha esposa quando ela era uma menina de 16 anos de idade e, embora contrariando a vontade de seus pais, nós nos casamos. Durante 9 anos vivemos felizes, em perfeita paz e harmonia. Dessa felicidade nasceu uma menina, que era todo o nosso mimo. De uma hora para outra, no entanto, minha esposa começou a sofrer uns ataques. Assumia uma personalidade estranha. Rebolava, dava risadas e dizia ser a pombagira. Procurei um psiquiatra, mas isso não resolveu o problema. Indicaram-me um centro espírita, e lá os médiuns fizeram-na voltar ao seu estado normal. Ela passou a frequentar assiduamente aquele lugar. Certo dia fui buscá-la. Quando fui buscá-la, encontrei em um pequeno quarto, de mãos na cintura, rebolando com uma cigarrilha entre os dedos, rindo e falando ao mesmo tempo vários palavrões. Revoltei-me com o que via, e ao dar um passo para levá-la para casa, o pai de santo pulou na minha frente, dizendo que da porta para fora ela era minha mulher, mas da porta para dentro era dele. O amigo leitor já pode avaliar o resto. Não demorou muito e aquele casal tão feliz se separou. Continuando a trabalhar naquele terreiro, a mulher se envolveu com outro homem e empreendeu com seu ex-marido uma tremenda contenda pela guarda da criança. O diabo tem força para estragar qualquer felicidade,
desde que as pessoas se submetem a ele. Aquela jovem senhora, referida anteriormente, embora estivesse possuída pelos demônios, tinha todo o direito de se libertar e podia usar sua vontade para isso, se desejasse. Quando uma pessoa não tem força de vontade e não quer de todo o coração se libertar, então se torna impossível para ela ser arrebatada das mãos de Satanás. Muitas pessoas procuram porque desejam ser curadas, superficialmente, mas, no íntimo, não buscam a libertação do domínio do diabo e seus demônios. Querem se libertar de Satanás, mas desejam continuar servindo as suas próprias paixões carnais. Os demônios se aproveitam disso. É impossível se libertar do diabo sem se envolver com o Senhor Jesus Cristo, que disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Lucas capítulo 16, 13.